Atos 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, já acharam, não? E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão dos gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e entraram na casa de Jason, e procuravam tirá-lo para junto do povo. E não os acharam, achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Amém? Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. Privilégio, Senhor, de poder buscar a Tua face logo cedo. Muito obrigado, Senhor. Eu sei, ó Pai, que muitos gostariam de estar aqui conosco, mas não podem, ou porque estão no hospital, ou porque estão trabalhando, outros estão com seus problemas pessoais. Mas nós temos o privilégio, nós aproveitamos a oportunidade e viemos aqui para celebrar o Teu nome. Senhor, me conceda graça para compartilhar a Tua palavra e abençoar este povo. Livra-nos do mal. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus especial. Santo é o Teu nome, Senhor. Por isso, ajuda-me, Senhor, para trazer algo que venha trazer vida e esclarecimento diante do Teu povo, Senhor. Perdoa os meus pecados, ó Pai. Usa a minha vida, Senhor, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu fui convidado ontem a pregar num culto de missões e eu compartilhei, porque foi esse o pedido esse foi o texto que eles me deram. E eu achei tão bênção aquilo que Deus me deu para compartilhar com eles, que eu falei, não, preciso falar isso com a igreja também. Então, quem estava lá vai ter o repeteco aí, em nome de Jesus. Amém? Mas é muito legal essa leitura que nós fizemos, né? Mais um momento da história de Paulo e Silas, né? Da sua história. A gente é muito fortalecido em cima de histórias, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente está vendo o mover de Deus. Por isso que esse projeto que a gente tem de leitura, a gente usa a expressão projeto conhecendo a Deus, porque a gente só pode conhecer se a gente souber, se a gente pesquisa, se a gente conhece, então a gente sabe. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é assim que a nossa fé cresce. E aqui nós estamos lendo um texto muito legal, porque Paulo e Silas, quando chegou naquela região, eles começaram a pregar, e aqui no texto diz assim, um grupo de judeus lá que não gostaram do que estava acontecendo, eles disseram: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram até aqui. Que Deus use você para alvoroçar a tua família, para trazer alvoroço no teu trabalho, para trazer alvoroço. É interessante que esse texto, para nós que somos cristãos, até que é um texto legal, não é não? Estes que alvoroçaram, mas na verdade não era nenhum elogio, eles estavam fazendo uma crítica, dizendo: esse pessoal aqui, que chegou aqui, esse pessoal, poxa, precisam parar com esse negócio. E quando eu meditava nesse texto, eu lembrava de uma experiência de um membro da igreja, ainda lá na Pedro Lessa, mas ele era recém-convertido, estou falando assim porque ele está aqui, então ele vai lembrar da história dele, mas
Ele era novo convertido, atalaia, e ele era muito assim, muito, é para fazer, vamos fazer. Tinha uma irmã na igreja que ele pegava no pé dela, porque ela também não ajudava, né? Tem uns irmãos que não ajudam, não é verdade? A gente quer, mas o cara não facilita, né? Tem uns caras que são chatos por natureza, parece que o cara já levantou do lado errado da cama, não tem? E esse irmão, como ele pegava no pé muito dessa irmã, ela um dia falou assim, nervosa, ela disse assim, todo pastor de ovelhas, né? Todo pastor tem um cão, e você é o cão do pastor. Estou tentando achar ele. Ah, não, ele está lá com a tia, porque ele é da liderança, ele está lá reunido com a tia. Mas olha, ele veio me contar depois disso, ele disse assim, olha, a irmã lá, fulana, ele disse assim, ela falou isso, e ela pensou que estava me ofendendo. E eu fiquei tão feliz dela entender que eu sou o cão do pastor. Ela pensou que está me ofendendo, mas não. Eu me senti muito alegre. Quer dizer que eu estou fazendo a coisa certa. Meu irmão, é interessante que o que moveu aqui o problema foi a inveja daquele povo. Por quê? Por que teve inveja? Eu separei aqui 3 questões. Primeiro, por causa da alegria de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles não compartilhavam só uma mensagem, eles compartilhavam o prazer, o ânimo, a alegria, sabe? A coisa brotava. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, um coração cheio de Deus, fala das coisas de Deus, compartilha das coisas de Deus, acaba brilhando. Então, eu sei que as pessoas às vezes, tudo vocês falam Deus, mas é verdade, tudo é Deus, porque nosso coração está alegre. Porque diante das nossas lutas, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Na hora da nossa aflição, Ele é o nosso refúgio. Na hora da injustiça, Ele é nossa justiça. Então Paulo e Silas estavam assim num momento de muita alegria. Outra coisa, era também por causa do impacto na sociedade. Diz a palavra de Deus que muitos começaram a se render. E muitos gregos e muitas mulheres importantes da cidade começaram, olha, me fala mais sobre esse Jesus, me fala. Isso foi causando inveja. E outra coisa, a mensagem de Paulo era uma mensagem pura, limpa. E isso foi trazendo um problema. As pessoas começaram a ficar enciumadas. Então, quando eu penso nesta mensagem, eu penso o seguinte: Paulo e Silas começaram a ser sal da terra, luz do mundo, esperança. Eles estavam falando, mas naquele momento eles começaram a compartilhar com tanta alegria, com tanto prazer, que eles começaram a ser aquilo que Jesus mandou a gente ser. E aí, querido, eu fico pensando sobre as nossas vidas, que nós temos que ter um procedimento semelhante. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. E isso vai alvoroçar, vai criar um ambiente ao teu redor. Sal da terra. Uma pergunta boba: quando você chega, as pessoas ficam felizes? Ou as pessoas dizem, lá vem ele? Queridos, nós temos que ser, vou usar uma expressão que é muito comum aí no mundo, principalmente na área da educação, é muito comum dizer, seja um agente transformador, não é? Seja um agente transformador. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Um agente transformador. Paulo e Silas, eles chegaram naquela cidade, meu irmão, e chegaram com uma mensagem, chegaram com uma palavra, chegaram para fazer diferença, chegaram como sal. E isso para nós é um grande despertamento, pelo menos é um alerta. Esse é o nosso dever.
Às vezes a gente não se programa como ser um agente transformador dentro da família, como ser um agente transformador no trabalho, como ser um agente transformador. Como é que eu posso transformar? Você precisa perguntar isso para Deus: como é que eu posso transformar? Como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso transformar esse dia num dia de milagres, num dia de paz sobre a vida dos outros? Às vezes a gente levanta na mesma rotina como todo mundo levanta, ó dia, ó vida, ó azar, e a gente vai no mesmo compasso, fazendo as mesmas coisas, lavando as mesmas roupas, pendurando as mesmas roupas, pegando o mesmo ônibus. Meu irmão, eu gostaria que você saísse daqui com esta visão: eu quero ser um agente transformador, eu quero ser o sal da terra, eu quero ser a luz do mundo, eu quero impactar os corações. A minha alegria, o meu prazer, o meu relacionamento com Deus, eu quero que seja motivo de contágio. Agora, Paulo e Silas falavam com tanta alegria, com tanto prazer, que as pessoas estavam sempre perto deles. E eu queria colocar aqui algumas coisas como nosso desafio. Vamos dizer assim, como título eu diria: faça diferença no meio dos iguais. Amém? Vamos falar juntos? Faça diferença. Se você fizer diferença, você vai promover desafios. A primeira coisa que eu queria deixar para você é o seguinte: tenha misericórdia. Amém? Não existe um agente transformador que não tenha misericórdia. Quando você parte já com preconceito, coração fechado, já tentando se vingar, não é? Às vezes isso acontece muito dentro da família. A pessoa já está chateada porque falou ontem, porque machucou anteontem, porque... E não, nós como cristãos, uma das bases da nossa vida é a misericórdia. Amém? Misericórdia. Fala para quem está ao seu lado: tem misericórdia de mim. Fala: eu sou bonzinho. Fala: eu sou bonzinho. Misericórdia significa ter compaixão. Misericórdia significa olhar a pessoa com outros olhos. Não é olhar por aquilo que a gente interpreta, por aquilo que a gente acha. Não, esse cara é folgado, esse cara é presunçoso, esse camarada... Não, é tirar a minha maneira de ver e olhar com os olhos do Senhor. Misericordioso. Olhar com compaixão, com vontade de ajudar. Paulo e Silas, quando chegavam nas cidades, eles já chegavam com essa visão. Eles chegavam para contaminar, chegavam para espalhar, para falar. E era tão alegre, tão positivo, tão animado. Havia tanto entusiasmo na mensagem deles, que as pessoas ficavam: não, isso eu nunca vi, isso, não, isso eu quero isso. E isso vai promovendo alvoroço. O problema, meu irmão, eu não sei onde você atua, mas você que trabalha numa empresa, você que trabalha, estuda, faculdade, tal, descubra quem são os outros cristãos ali. Reúna os outros cristãos, faça um grupo de oração, de louvor. Sabe, coisa muito simples: vamos cantar aqui, vamos louvar, vamos fazer oração, acabou. Questão de 15 minutos, acabou. Mas você começa a juntar pessoas, e as pessoas vão celebrar, e vai haver mudança, e Deus vai fazer milagres, e aí muitos outros começam a se achegar, porque as pessoas estão precisando de referência. As pessoas precisam de alguém que seja diferente, mas não diferente na diferença, mas diferente fazendo a diferença. Você sabe que tem gente que só é diferente, mas não faz diferença nenhuma. Uma vez eu fui numa loja de sapato e tinha uma plaquinha lá: aos funcionários, não falte, para a gente não perceber que você não faz falta. Estava lá no caixa, para os funcionários. Por quê? Porque tem pessoas que não faz falta, não faz diferença.
Quando um crente chega, a graça e a misericórdia de Deus chega junto. Quando um crente chega, chega a paz. Pacificador, diz a palavra. Quando o crente chega, chega a graça de Deus. Chega um ambiente bom. Quando um crente chega, ele já chega expulsando tudo quanto é demônio. Sai em nome de Jesus. E aí a graça de Deus envolve aquele local. Aí quando você falta, todo mundo é uma coisa estranha aqui. O que está acontecendo? É porque aquela pessoa faltou. Porque ela tem Jesus no coração. Tenha misericórdia. Outra coisa que eu destaquei aqui, meu irmão, não pare diante das oposições. Vamos falar juntos? Não pare diante das... Lembre-se, nós somos discípulos. E nós somos chamados com um grande desafio. E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis... Vamos falar juntos? E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o que nós somos? Testemunhas. Somos discípulos do Senhor, nós somos testemunhas. Nós somos pessoas que quando chega a graça de Deus. Eu preciso ter esta consciência, meu irmão. Sou testemunha do poder de Deus, da graça do Senhor, da misericórdia. Há esperança, há esperança, há esperança. Tem milagres. Nós somos testemunhas. Nós somos daqueles que entram na barca. A coisa está difícil, está complicada. Não. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas, como diz o texto, agindo Deus, quem? Pedirá. E o terceiro, agente transformador. Então, eu quero colocar esse é o nosso desafio, nosso trabalho. Ter misericórdia, olhar as pessoas com misericórdia. Segundo, não parar diante das oposições. Porque estão falando mal de mim, então para, meu irmão, você não é criança na fé, levanta a tua cabeça, confia em Deus, vai para frente, meu irmão, maior é o Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. E terceiro, nós somos um agente transformador. Você não trabalha nesse local simplesmente para ganhar dinheiro, você trabalha lá para ser bênção em nome de Jesus. Você não estuda nessa faculdade só para obter conhecimento, mas você estuda também para ser luz nas trevas, para ser bênção, para ser um agente transformador em nome de Jesus. Amém? Então até aqui nós entendemos, né? Eu acho muito legal essa questão do que Paulo e Silas tinham no coração, como eles agiam, e eu fiz questão de colocar aqui que nós estamos como eles, como sal da terra, nós temos esse grande desafio de ser uma grande bênção aonde a gente chegar, em nome de Jesus. Amém? A gente faz muito retiro em hotéis, e eu gosto de comentar com eles que eles podem nos dar um bom preço e podem nos ajudar, mas quem será mais abençoado serão eles, porque aonde a gente passa, a bênção de Deus fica. E às vezes é complicado as pessoas entenderem isso, porque elas acham que não, que ela está me dando um preço bom, ela está me ajudando. Não está me ajudando não. O preço bom é porque a gente quer pagar barato, mas eu quero deixar ali a bênção de Deus, porque aonde, meu irmão, quem fechar negócio com você tem que ser abençoado. O carro que você vender vai com a bênção de Deus. Você concorda com isso ou não? Quando a gente vende uma casa, quando a gente vende alguma coisa, você que vende roupa, sabe, você ora, vai com a bênção de Deus. As pessoas não percebem, mas há uma ação sobrenatural sobre as nossas vidas, que às vezes a gente mesmo não dá conta. Quando você faz uma comida, quando você faz qualquer coisa que você fizer, entenda, existe uma bênção especial nas tuas mãos, nas tuas atitudes, no teu caminhar. Quando você chega, a presença de Deus chega junto, você é um agente de bênção, um agente transformador. Amém? Você pode ficar feliz com isso ou não? Amém. Fala para quem está do seu lado, pouca porcaria? Bom, entendemos isso, que Paulo e Silas, eles tinham essa visão, ser sal da terra, ser luz do mundo, e eles nos ensinam que nós também temos que ter esse comportamento.
E aí eu coloquei essas questões que eu acho fundamental para as nossas vidas. Agora, como se tornar uma marca de Cristo no meio daquele que a gente vive? Como ser um agente transformador de fato? E aí eu queria ver algumas coisas no texto sobre o comportamento de Paulo e Silas. A primeira delas está no versículo 1. Vamos ao versículo 2, o início dele. O versículo 1 termina dizendo, onde havia uma sinagoga dos judeus. E o versículo 2 começa, e Paulo, como tinha de costume, não é? De costume, não é? Paulo tinha costume. Amém? Paulo tinha um costume, ir à igreja. Paulo tinha um costume, ir à igreja. Durante a semana ele fazia tendas, que essa era a profissão dele, onde ele ganhava dinheiro. Fazia tendas, se sustentava. Mas quando tinha culto, só para você entender, se você for ler aí, só vou citar aqui, só para você. No capítulo 17, versículo 1 e 2 é o que nós comentamos. O versículo 10 diz que eles foram para a sinagoga. No versículo 17 diz que eles foram para a sinagoga. No capítulo 18, verso 4, foram para a sinagoga. No versículo 7, foram na sinagoga. Paulo gostava da igreja ou não gostava? Meu Deus, aonde ele ia, ele procurava a igreja. Ele não ia na igreja para assistir um culto. Ele ia na igreja para prestar um culto. Amém? Ele não ia na igreja para assistir um culto. Não tinha grupo de louvor, não tinha tudo isso. Eles iam à igreja para prestar um culto a Deus, era hábito deles. Como é que ele se tornou um agente transformador? Como é que ele era uma pessoa que trouxe alvoroço para aquela cidade? Então, uma das coisas importantes, meu irmão, ele frequentava a igreja. Há uma pressão muito grande para que as pessoas não vá mais para a igreja. A quantidade de igreja que não tem culto mais domingo de manhã, para o pessoal ficar com a família, ficar descansando. Ficar com a família não, uns vão dormir, outros vão para a praia, que ninguém fica com a família, fica uma bagunça. Não, mas vamos ficar com a família e vamos reduzir a nossa ida à igreja. Não faça isso. Todas as vezes que você tiver oportunidade, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos buscar a Deus. Eu tenho orientado aos pais, ensina a criança o caminho da igreja, ensina a criança no caminho que deve andar, ensina a criança no caminho da igreja. Vai vir a adolescência, e a adolescência é um momento terrível. Você já foi adolescente. Os mais velhos aqui, a adolescência da gente foi diferente. Hoje é terrível. Hoje é terrível. Ensina a criança a ir para a igreja. Adote esse princípio na tua vida. Não transforme a tua vida em algo religioso, costumeiro. Paulo e Silas, eles tinham um hábito, ir à igreja. Por isso eles podiam ser agentes transformadores, porque tudo começava na igreja, era ali. Estavam ali cultuando e conversando, e começava a falar do amor de Deus, falava da experiência de Jesus, e isso começava a mobilizar, e a partir daí, meu irmão, eles trouxeram alvoroço. Você quer ver a tua família transformada? Seja você um apaixonado pelas coisas de Deus. Você quer ver o teu dinheiro rendendo? Seja apaixonado pelas coisas de Deus. Não seja só ouvinte, mas seja praticante. Não venha para assistir, venha para cultuar a Deus. E a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. A segunda questão que eu acho bonito aqui, a fé deles era inegociável. Não abriam mão, eles eram cristocêntricos. É impressionante, meu irmão, como nós somos pressionados. Nós cristãos somos pressionados a abrir mão dos nossos princípios. E às vezes alguns, me perdoa a expressão, alguns manés acabam abrindo mão. Não, eu sou crente, mas eu vou mostrar para você, então eu quero mostrar que eu sou... Não, eu sou diferente, eu sou de Jesus.
Teve um caso que eu achei muito interessante de uma menina, em que um rapaz chegou perto dela e queria namorar, e ela perguntou: você é crente? Ele disse: não, o que é ser crente? Ela disse: tem que ir para a igreja, né? Aí o cara estava tão apaixonado por ela, que falou: você vai a alguma igreja? Eu vou. E ele acabou começando a frequentar a igreja dela. E ele perguntou para ela: dá para a gente namorar agora? Eu já estou frequentando a igreja. E ela disse: não, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que é aceitar Jesus? É levantar a mão e ir lá na frente? Também. No próximo culto o cara está com a mão levantada e vai para frente lá. Aceitar Jesus. E aí, dá para a gente namorar? Não sei se foi sincero, você tem que passar pelo batismo. Não é assim. Aí o cara foi lá, se preparou, passou pelo batismo, perguntou para ela: e agora dá para a gente namorar? Não sei se é sincero, você tem que se batizar com o Espírito Santo. Você vai orar, vai falar. O cara buscou a Deus, o cara foi batizar com o Espírito Santo. E ele perguntou: dá para a gente namorar? Ela falou assim: agora nós vamos orar para ver se é da vontade de Deus. Parece brincadeira, mas a gente não pode negociar a nossa fé. Não pode. Lembra aqueles moços diante da fornalha? Se Deus nos livrar, a gente fica com Ele. E se Ele não nos livrar, a gente continua com Ele. Não tem negociação. Não tem negociação. Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente ama. Muitas vezes nós perdemos porque a gente negocia, a gente barateia, a gente vai cedendo, e parece que o crente tem que ceder, o crente tem que abrir mão, e a gente é pressionado para isso. Mas você é crente. Não, mas eu vou provar que eu sou bonzinho também. Meu irmão, não é questão de ser bonzinho, a questão é: eu creio no poder de Deus, e o que vai sobrar na minha vida é Jesus. Quando você estiver na UTI, é Jesus. Quando você estiver diante da morte, é Jesus. Quando estiver diante de um acidente, é Jesus. Quando os teus filhos saem sozinhos, Satanás ciranda, é Jesus, é para Ele que a gente clama. É Ele. É o teu marido que é cirandado e você está orando por ele, é a tua esposa e você está orando por ela. É Jesus. Por que a gente tem que negociar, abrir mão? Paulo e Silas estavam ali dizendo: olha, não tem como. Não dá para abrir mão. E a última questão que eu queria colocar para vocês, meu irmão, é que nunca esqueça que Deus usa quem não rouba a sua glória. Deus usa quem não rouba a sua glória. Amém? Deus não tem problema em usar a gente, não. O problema é que a gente se corrompe, às vezes, Deus nos dá um pouquinho de bênção, a gente já acha que é a gente. Não, meu irmão, a bênção que Deus te dá é para que o nome dele seja exaltado sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nunca roube a glória de Deus, nunca roube. Meu irmão, olha, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, bastou um probleminha, acabou a nossa história. É uma veinha pequenininha, entupida no cérebro, que acabou tudo. Então, se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, nesta manhã, meu irmão, eu queria deixar isso para você. Primeiro, faça diferença no meio dos iguais. Não seja diferente, só faça a diferença. Segundo, nunca abra mão da sua fé. Não negocie, seja firme, constante. Outra, seja comprometido com a salvação dos outros. Tenha misericórdia, seja bom, prestativo, cordial, faça a diferença. E nunca roube a glória de Deus. Sabe o que vai acontecer? Um alvoroço perto de você. E esse alvoroço ainda vai salvar muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Seja você um ganhador de almas, em nome de Jesus.